Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle Sanjuan e hoje a gente vai conhecer a história da Jéssica Tuane de Oliveira Mendes. Ela foi aprovada na Secretaria da Fazenda do Acre, a Cefaz-Acre, em 14º lugar para técnico da Fazenda Estadual. Tudo bem, Jéssica? É um prazer. Tudo bem, é um prazer, o prazer é meu de estar aqui. Jéssica, primeiro parabéns pela aprovação. Estou muito feliz por você com esse resultado definitivo e eu quero conhecer a sua história, quero saber tudo sobre você. Vamos começar? Vamos sim, estou preparada. Jéssica, então conta pra gente já, se apresenta, seu nome, sua idade, se você não se importar, sua cidade natal, se é do Acre mesmo ou se vai ter que migrar, e a sua formação. Meu nome é Jéssica Tuane, eu moro aqui em Rio Branco desde os meus 4 anos de idade. Na verdade, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, que é um estado vizinho, e me mudei para cá junto com a minha mãe, pequena, e moro aqui desde então. Me considero acriana. Ótimo, me conta uma coisa, Jéssica, como é que você começou no mundo dos concursos públicos? Qual que foi o start de tudo isso? Você teve que ter uma virada de chave? Como é que foi o início dessa sua vida como concurseira? Eu comecei a estudar para concurso de verdade mesmo, acho ali pelo período da pandemia. Comecei a levar mais a sério, porque antes eu falava que estudava, eu dizia que estudava, mas eu não levava a sério como eu venho levando a sério ultimamente, né? Eu já sou servidora pública hoje, eu sou da CESAC, que é a Secretaria de Saúde daqui, é um cargo administrativo, e aí eu já vinha estudando, tentei outros concursos, tive reprovações, e agora a Cefaz deu certo. Me conta uma coisa, você teve que conciliar trabalho e estudo durante a sua preparação para esse concurso da Cefaz-Acre? Como que foi? Como que era especificamente a sua rotina? Quantas horas que você conseguia estudar por dia? Me conta um pouquinho das atividades que você teve que conciliar, Jéssica. Eu trabalho o dia todo, atualmente nesse concurso, que eu fui nomeada aqui, eu já era servidora pública municipal, e aí eu passei no concurso da CESACRE e eu trabalho o dia todo, de 8 a meio-dia, de 2 às 5. E como eu trabalho na Secretaria da Saúde, eu trabalho numa UPA. Aqui eu tenho a minha carga horária normal o dia todo, e aqui, apesar de ser um cargo administrativo, eu tenho a possibilidade de tirar plantões extras. E isso faz com que o meu salário fique maior. Então, há dias da semana que eu trabalho durante o dia e trabalho durante a noite também. E tenho um filho de 9 anos e moro sozinha. E eu tive que realmente ir encaixando os meus estudos no meio disso tudo, porque não tinha, eu não sei te responder quantas horas mais ou menos eu estudava por dia, porque eu nunca fui de estar contabilizando, eu não contabilizo. Eu estudava fazendo outras coisas, por exemplo, na hora do almoço eu dou uma estudada, vou para a academia todos os dias, eu não abro mão da academia, não tem como eu ficar sem ir para a academia, porque não é uma opção para mim abrir mão disso. E estudei durante os intervalos dos plantões noturnos, que de vez em quando eu tinha aqui, eu tenho, né, durante a minha escala mensal. Acontecia muito assim, por exemplo, chegava, eu saio do trabalho, já vou para a academia, no dia que não tem um plantão, chego em casa, e ali quem é dona de casa sabe, porque eu tenho um filho pequeno. Chego em casa, vou ali lavar uma louça, vou fazer uma janta, vou organizar a casa, colocava videoaula no celular, eu estudo exclusivamente pelo celular, e foi assim, basicamente, que eu estudei direito tributário de cabo a rabo. Porque quando eu abri o edital da Cefaz, eu vi que aquelas matérias básicas, português, raciocínio lógico e informática, eu já tinha estudado tudo aquilo dali. Quem estuda para concurso público há um tempo já vem tendo contato com essas matérias. Administrativo e constitucional do mesmo jeito. Então, eu me preocupei com o direito tributário e a legislação tributária, porque eu sou formada em direito, mas mesmo assim, o que a gente vê na faculdade é totalmente diferente daquilo que é cobrado numa prova de concurso público. Quem é acostumado a fazer prova de concurso público sabe que é totalmente diferente. Então foi assim. Eu não tinha assim um momento. Eu chegava super cansada em casa, tinha que cuidar do meu filho, tinha que limpar minha casa, eu tinha que fazer minhas coisas, então não tive tempo de sentar, vou sentar 5 horas e vou estudar até às 19h30. Isso aconteceu muito pouco.
Eu estudava, eu assistia videoaula, eu adoro videoaula, uso o PDF também, só que menos. E quando eu terminava de assistir a videoaula, por exemplo, eu estava ali lavando a louça e assistindo uma aula de direito tributário. Era assim. E aí, quando eu terminava, muitas questões, muitas questões. Era basicamente isso. Muito bom. Ô, Jéssica, como e quando que você conheceu o Estratégia? O Estratégia eu conheci pelo YouTube. Eu conheci a Estratégia pelo YouTube quando eu comecei a estudar para concurso público, porque eu me lembro e eu achava que eu era boa em português. Eu achava. Quando eu fui fazer as primeiras provas de concurso público, eu vi que eu não era tão boa assim. E aí eu fui para o YouTube, naquela. Era muito cru, eu não tinha experiência nenhuma. E aí eu conheci a professora Adriana Figueiredo. Foi por causa dela que eu comprei a assinatura. Porque eu comecei a assistir às aulas gratuitas dela no YouTube, e foi através dela que que eu conheci o Estratégia, que eu fui conhecendo os outros professores. E aí, depois que eu adquiri a assinatura, eu assisti o curso completo dela de português. Hoje em dia, o que eu sei da matéria de português, assim, a experiência que eu tenho, a facilidade que eu tenho nessa matéria, que era um calcanhar de Aquiles para mim, é graças a ela. Eu sou muito grata a ela. Muito bom. E me conta uma coisa, você citou que você gosta de utilizar mais videoaulas do que PDF, né? Me descreve um pouquinho assim, se você tinha alguma estratégia, tipo, o PDF eu utilizava para tentar acelerar um pouco os meus estudos, a videoaula eu utilizava com mais frequência, como é que você fazia? Eu sempre utilizo mais a videoaula porque eu sou muito do ouvir. A principal ferramenta que eu utilizei do Estratégia, tirando as videoaulas, era o Estratégia Cash. Eu usei muito o Estratégia Cash, muito, muito, muito mesmo, porque nessa minha rotina de correria, de muita coisa para fazer, casa, filho, trabalho, plantão noturno, eu não tinha tempo para sentar e ficar ali, porque é muita coisa para fazer, você está sempre elétrico. Eu tenho uma cabeça muito ansiosa, muito desorganizada, fiquei muito instável emocionalmente nesse pós-edital, e era isso. Eu uso mais a videoaula. Algumas matérias, por exemplo, direito administrativo e constitucional, eu utilizo o PDF para dar aquela acelerada. Por exemplo, nesse edital teve o tópico de serviços públicos. Eu nunca tinha estudado esse tópico de direito administrativo com aprofundamento. Eu estudei ele só com PDF. Tirei ali 2 dias do final de semana, e o PDF ele é mais rápido, ele facilita, ele economiza tempo. Mas eu sou mesmo da turma da videoaula. Tem gente que critica muito a videoaula, mas para mim funciona super bem. E videoaula eu consigo, por exemplo, colocar uma videoaula ali e lavar o banheiro. Eu lavo meu banheiro assistindo ali videoaula, não faço resumo, eu não faço grifo, eu não faço nada, eu só assisto a videoaula e resolvo o máximo de questões que eu puder. É o máximo de questões que eu puder. Aí aquilo que eu não consegui absorver com a videoaula, por exemplo, nem tudo você consegue pegar. Eu voltava na videoaula, via aquela parte ali e resolvia mais questões até aquele conteúdo entrar de vez na minha cabeça. Basicamente era isso, mas eu não tenho nada escrito. A única coisa que eu tenho escrito assim é porque a legislação tributária, eu imprimi toda a legislação direto do site da Secretaria da Fazenda. Para estudar a lei seca, eu gosto de ter o material impresso e ir para o texto da lei mesmo, com um marca-texto, e ler, ler, ler até aquilo entrar na minha cabeça. É assim que funciona comigo. E para revisão, como é que você revisa? Você falou que você faz bastante questão, né? Tem algum método para revisão que você utiliza além de questão? Não, eu só utilizo questões. Só, basicamente, é o máximo do máximo de questões que eu consegui fazer, porque para mim é o que funciona. Boa. No começo, tentava fazer resumo, tentava fazer marca-texto, e a gente entra nesse mundo de concurso público, aí a gente vai vendo, né? Várias ferramentas, técnicas. Para mim, é o que funciona é isso, mesmo porque se eu fizer um resumo, eu nem vou ler depois, a verdade é essa. Eu já parto logo para as questões, eu foco nos comentários das questões. Se eu errei, procuro saber por que foi que eu errei, e o meu sistema de revisão é esse. Por exemplo, eu estudei ontem um tópico, direito administrativo.
atos administrativos, por exemplo. Eu não faço anotação nenhuma, eu vou para as questões, principalmente desse concurso que já tinha a banca, que é o Sebrasp, eu já começava a ver como é que o Sebrasp cobra, onde é que ele foca, e eu ia em cima do que a banca focava, ó. Se ela cobrar esse tópico, é isso aqui que ela vai. Eu não fiquei me preocupando muito com as outras coisas, eu me preocupei com o que o Sebrasp ia cobrar nessa prova. E graças a Deus a estratégia deu certo. Ótimo. Me conta uma coisa, Jéssica, na reta final, como é que a Jéssica funciona? A semana anterior à prova e no dia pré-prova? Você intensifica os estudos, vai até o final estudando, ou você tira um pouco o pé, já dá uma relaxada, começa a sair um pouco com os amigos? Como é que você funciona? Eu relaxei, não vou mentir não, porque lembra que eu falei que eu fiquei muito instável emocionalmente? Eu sou ansiosa. Eu assumo, quem me conhece, convive comigo, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, a minha cabeça é bagunçada, eu sou uma pessoa que quero tudo para ontem e eu fiquei muito instável. À medida que a prova ia se aproximando, o meu humor, ele oscilou bastante. Então, de manhã eu estava bem, na hora do almoço de outro jeito, e à noite eu já estava completamente diferente, devido à minha rotina, a quantidade de coisa para fazer, a quantidade de matéria. Eu tive dificuldade para aprender, por exemplo, o ICMS, estava batendo aquele desespero, mas na reta final eu funciono bem em não ficar, tipo assim, tentar tirar o máximo de pressão de cima de mim, porque é difícil, Hum. entendeu? É muito difícil você conseguir conciliar tudo. Para mim, que tenho filho, que moro sozinha, que tenho que dar conta de tudo, não funciona. É por isso que eu, por exemplo, eu não faço simulado. Todo mundo fala bem de simulado e eu acho bacana. Para mim não funciona. Eu já tive experiências péssimas com simulados. Fazer simulado uma semana antes da prova, isso bota o meu psicológico lá embaixo. E para mim, na hora da prova, o psicológico ele é uns 70, 80%. O restante é conteúdo, porque eu já conheço pessoas próximas a mim que estavam com conteúdo bem mais afiado do que eu, e na hora da prova não teve estabilidade emocional para poder aplicar e não conseguiu passar. Simples assim. Quando as pessoas entenderem a importância do emocional na hora da prova, é como se virasse uma chave, sabe, para o resultado vir. Só que as pessoas, geralmente, elas não dão muita importância para isso. Mas é crucial. Jéssica, se você pudesse falar aqui para gente algo que você faria diferente na sua preparação num próximo concurso, por exemplo, o que que seria? Eu vou falar aqui um ponto que eu acho a importância principal do que eu errei no começo foi essa questão da estabilidade emocional, que eu nunca cuidei. Reprovei em muitos concursos por causa da questão do emocional, que depois que eu consegui dar uma importância para isso, as coisas realmente começaram a funcionar. E a importância de você procurar estar com pessoas que estejam alinhadas com o que você está buscando. Você que se insere no mundo do concurso público hoje, não adianta você tentar explicar para quem está fora que você precisa estudar, que você precisa sentar para se dedicar. Por exemplo, nem vem ao caso, mas eu terminei um relacionamento por conta, não exclusivamente por causa do concurso, mas pesou bastante na decisão. Sabe, você tem que explicar para a pessoa que você tem que passar a semana toda estudando, que não dá para se ver durante a semana, e chega o final de semana e você ter que falar para essa pessoa que você vai ter que estudar mais, porque não deu tempo você estudar durante a semana, a outra pessoa ela não entende. Por mais que você tente explicar, a outra pessoa ela não entende. Então, isso foi um erro que eu cometi nesse último relacionamento e em relacionamentos passados também. Ou você fica com alguém muito compreensivo, ou você esteja com alguém que está no mesmo caminho, a pessoa que está estudando também, porque aí vai dar certo. Isso pode te atrasar a você chegar onde você quer chegar. E não é só para relacionamento em geral, namoro, amizade. Às vezes nem os nossos familiares entendem, muitas vezes a minha mãe não entende. Ela não entende, por exemplo, que se eu estudar 3, 4 horas, eu fico muito mais cansada do que se eu trabalhar o dia todo. Você tenta explicar isso para alguém e as pessoas elas não entendem de jeito nenhum. Eu acho que eu teria esse cuidado se eu pudesse mudar. Se eu tivesse mudado isso no começo, eu acho que eu já poderia estar num patamar bem superior.
Jéssica, se você pudesse falar aqui para a gente o que o Estratégia Concursos representa para você de maneira resumida, o que que seria? Olha, de maneira resumida, ele é ponto crucial. Ele é ponto crucial na minha aprovação, no meu crescimento, na minha maturidade, que nem eu te falei. Depois que eu adquiri a assinatura, eu assisti o curso completo de português da professora Adriana Figueiredo, o meu português foi para outro patamar. Hoje eu me sinto preparada para fazer qualquer prova de português, da FGV, do Sebrasp. Eu tinha muito medo dessas bancas maiores, eu achava que a gente tem aquele sentimento de inferioridade. E outra coisa também, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, para quem está entrando agora, o estratégia, nessas áreas fiscais, o estratégia é a melhor opção, porque Sebrasp, FGV, essas bancas mais assim renomadas e que fazem esses concursos de carreira fiscal e tribunal também, esses concursos de maior âmbito, eles cobram a matéria de uma forma muito aprofundada. Tem que ter um material que abarque realmente tudo. E eu tenho certeza absoluta, tanto eu, todo mundo que eu conheço que tem a assinatura ou tem o material do Estratégia, é unânime. Você está preparado. Com relação a material, você está bem servido, a não ser que você realmente não queira, porque o que vai cair na prova tá lá, tá no PDF, tá na videoaula, tá no podcast lá, tá lá. Não, tá tudo lá, não tem como não estar. Muito bom. Jéssica, agora para encerrar, deixa um recado para as pessoas que estão buscando uma inspiração na sua história, nas suas palavras, que estão querendo a aprovação assim como você, abdicando de muitas coisas, perdendo pessoas pelo caminho. Deixa um recado para essas Verdade. pessoas. Eu quero deixar um recado, principalmente para quem é mulher, não desmerecendo os homens, viu? Mas eu quero deixar um recado, principalmente para quem é mulher, porque às vezes quem está me ouvindo agora, você pode achar assim, ai, mas eu sou mãe solteira, eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu sei que é difícil. Para nós que está inserido nesse contexto, é mais difícil, sim. Mas entende uma coisa, quando a tua vitória vier, ela vai ter um sabor especial, porque tu vai conseguir chegar num resultado em que muitos filhinhos de papai, aquelas pessoas privilegiadas, muitas vezes não chegam, porque eles têm todo o aparato ali, privilégios, tempo, estrutura, pai e mãe para pagar tudo, e muitas vezes essas pessoas não chegam. Então, quando você chegar, é um sabor especial, é diferente, é mais gratificante, você fica com uma boa impressão de si mesmo. Isso faz muito bem para o teu psicológico. Apenas faça. Pega teu celular, coloca ali, faz igual eu, lavando louça, lavando um banheiro, limpando a casa, sabe? Pega o PDF, ali, meu filho dormindo do meu lado e eu até tarde da noite deitada, quase dormindo, mas estava assistindo, resolve questões, faz o que der com o que tu tem, que o resultado ele vai vir. Possa ser que ele demore mais um pouco por causa do teu contexto, mas ele vai vir, é só uma questão de tempo. Muito bom. Jéssica, muito obrigada. Parabéns pela aprovação. Foi um prazer conversar contigo. Tenho certeza Eu que. estou feliz demais. E ó, Jéssica, sempre que precisar do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada a você, eu agradeço, tá? Eu estou muito feliz também, é só o que eu tenho a dizer. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Curte, compartilha aí com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo. Dê os parabéns para a Jéssica. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Tchau.